Tricolores de toda a terra, nosso Flu em Foco de hoje, mais um Flu em Foco para vocês e mais uma contratação do Fluminense a um dia de fechamento da janela. O Fluminense anunciou hoje a contratação de Rubem Lescano, atleta de 21 anos, paraguaio, jogador do Libertad. O Fluminense gastou, segundo o GE, 5 milhões de dólares por 60% dos direitos de Rubem Lescano, né, vencendo uma concorrência da MLS, isso mesmo, tá? E a gente vai trazer aqui informações sobre o Rubem Lescano para vocês poderem tirar as conclusões de vocês, se vocês acham que é uma boa contratação do Fluminense, se não é. Enfim, a gente quer saber a opinião de vocês. Então fica aí que está começando o nosso Flu em Foco analisando Rubem Lescano. Vamos embora! É isso aí agora em definitivo, vamos falar aí de Rubens Lescano, e o Rubens Lescano, esse rapaz que vocês estão vendo aí na tela, um meia armador paraguaio, isso mesmo. Vamos falar agora sobre ele, e a gente vai começar colocando alguns dados aqui do Rubem Lescano para vocês. Ele é um jogador paraguaio, como a gente falou, de 21 anos, 1,75 m de altura, canhoto, tá? Gosta de jogar com a camisa 19, e aí tá aí para a posição dele no meio de campo, nesse campinho verde aí embaixo, vocês conseguem ver aí que ele é um meia central. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele joga na posição do Paulo Henrique Ganso. Então ele vem para fazer concorrência com o Paulo Henrique Ganso, um jogador que joga como meia central, ok? Ali do lado direito, você consegue ver o índice dele nos últimos 12 meses, né? Você pode reparar que durante o ano de 2024 ele não teve lesões. Foi um jogador que não teve lesões nenhuma vez no ano de 2024, ou seja, ele pôde atuar durante todo o ano sem maiores problemas, e isso é importante também quando a gente vai contratar um jogador, analisar esse tipo de coisa. Agora a gente vai dar uma olhada na posição, no mapa de calor do Rubens Lescano, e a gente está vendo aí que ele realmente é um meio-campista central. Olha lá a posição dele. O vermelho, você vê que a incidência de calor vermelho fica sempre mais por dentro, né? Ele é um jogador que joga por dentro, que é justamente a posição que o Fluminense precisa. Se você pegar o mapa de calor do Ganso, você vê também muita similaridade dos dois jogando na faixa do campo que estão jogando aí. Então, para ninguém ter dúvida, o Rubens Lescano é sim um meia central. Ele não tem nada de meia pelos lados. Ele é um meio-campista central. Repara que no cantinho lá do escanteio tem um pontinho vermelho. Por quê? Porque ele era o batedor oficial de escanteios do Libertad. Era ele que cobrava os escanteios. Tá lá, ó. Sempre ele caindo pelos lados do campo como um legítimo cobrador de escanteios. Mais dados do Rubens Lescano aí, esses dados foram tirados do SofaScore e também do Transfer Market, tá, galera? E do Egol também. Olha lá, gols na temporada, isso aí é a temporada 24, torneio clausura. Ele fez 5 gols, né? Frequência de minutos em campo, 213 minutos. Gols por partida, 0,3. Chutes realizados por jogo, ele faz 1,1 chutes por jogo. Chutes no gol por partida, 0,7. Chances perdidas, 1. Conversão em gols, 25%. Gols de falta, ele não fez nenhum, né, na temporada passada. Gols de dentro da área, ali, ó, 5 de 13. Em 13 chances que ele teve, ele fez 5 gols. Ou seja, é um jogador que faz gols mesmo. E os 5 gols foram com a perna esquerda. Mais sobre o Rubens Lescano. Na temporada, no torneio abertura, na clausura, desculpa, ele fez 2 assistências, né, e teve aí ações com a bola, 33 ações com a bola, criou 5 chances de gols, passes certos por partida. Ele tem passes importantes, ele tem 1,1 por partida, passes certos por partida, 80% de acerto, passes no próprio campo, 86% de acertos, e passes no terço final, 72% de acerto. Bons números, tá? Bolas longas, ele acerta 67%, passes certos cavados, 69%, e cruzamento certo, 23%, que também é uma média até que aceitável pelas realidades aí. Você repara que o clausura é o torneio que começa em junho e termina em dezembro. Então essa é a meia temporada dele de 2024, os números do Lescano. E vamos ver aqui também
por ano, né? As atuações dele por ano, tá? Que aí fica melhor. Ó, ele iniciou a carreira em 2022, disputando o torneio Clausura, que é da metade do ano até o final do ano. Ele fez apenas 8 jogos em 22, não fez gol nem assistência. Já em 23, ele jogou 12 partidas, fez um gol. Ainda em 23, pela Libertadores, ele fez 3 jogos. Pela Copa Sul-Americana, ele não jogou. E pelo torneio Clausura de 2023, ele fez 18 jogos, 1 gol e 2 assistências. Em 24, ele não jogou a Libertadores, mas pelo torneio Abertura em 2024, que é a primeira temporada, né, de 2024, ele fez 6 jogos, 4 gols e 2 assistências. E aí, já no torneio Clausura, no segundo ano dele, de 2024, de junho até dezembro, ele já fez 18 jogos, 5 gols e 2 assistências. Somando, então, o ano de 24, ele teve ali 24 partidas, fez 9 gols e 4 assistências. Nessa temporada, os números são melhores ainda. 2025 até agora, ele fez 6 jogos, fez 3 gols em 6 jogos e 4 assistências. Ou seja, ele está arrebentando aí nesse ano de 2025. Em apenas 6 jogos, ele fez 3 gols e 4 assistências. E a gente tem aqui para vocês, a gente conseguiu aqui um relato do jornalista argentino, né, o Pedro Torres. Argentino não, desculpa, paraguaio, Pedro Torres. Ele trouxe aqui um relato sobre o jogador. Quem é o Lescano aí, né, o menino que vai jogar no Fluminense. Quem ele é? Como a gente pode tratar esse jogador que está vindo para o Fluminense? É um bom jogador? Vai dar caldo para o Fluminense? Vamos então aí ver o que ele fala aí sobre o meia Rubem Lescano. Vou ler para vocês aqui, ó. Considerado um camisa 10 técnico, que atua pela parte central. Também é um bom finalizador. Em 24, marcou 11 gols na temporada. Neste ano, são 3 gols e 4 assistências em 6 jogos. Tá falando aí o Pedro Torres. Confesso que aqui no Paraguai esperávamos mais dele. O víamos como uma joia, mas ainda não mostrou isso efetivamente. Espero que jogando no Brasil haverá uma evolução e quem sabe pode jogar na seleção. Tá aí o Pedro Torres que mandou aí, que escreveu sobre ele hoje aqui, né? A gente mandou um e-mail aqui mais cedo aqui e tá aí, ó, o Pedro Torres falando que espera que ele evolua no futebol brasileiro. Beleza, galera? Agora vamos lá ver um pouquinho aqui também uma comparação dele com o Ganso, com o Paulo Henrique Ganso. Fizemos uma pequena comparação dele. Eu sei que é muito cedo, é um garoto, tá começando a carreira, não dá para comparar muito com o Ganso, mas a gente, só para poder, sob efeito de comparação rápida, a gente colocou, temos que considerar aqui que o Ganso fez mais jogos do que ele, tá, gente? Mas enfim, vamos ver aqui a comparação entre ele e Ganso. Tá aqui, Ganso, 35 anos, Rubem Lescano, 21. Aí vem aí o mapa de calor, ó. Tá vendo? O Ganso cai um pouco pelos lados, porque o Ganso, pelas características do jogo do Fluminense em 24, ele precisou cair para encostar nos meias e também porque os técnicos, né, tanto o Mano Menezes quanto o Diniz pedia para ele encostar nos meias de lado. Mas se você olhar o mapa no geral, ele é muito parecido, tá vendo? Vamos lá. Minutos por jogo. O Lescano faz 59 minutos por jogo, o Ganso 71. Total de minutos jogados, 1.065 do Lescano e 2.272, o dobro do Ganso. Jogos, 18 jogos do Lescano e 32 do Ganso. O Ganso jogou quase o dobro de jogos do Lescano. Gols, Lescano fez 5 e o Ganso 3. O Lescano, mesmo tendo a metade dos jogos do Ganso, fez mais gols que o Ganso. Aí aqui, ó, finalizações de fora da área, 0.3 do Lescano e 0.2 do Ganso. Ou seja, o Lescano é um jogador que finaliza um pouco mais do que o Ganso, de fora da área. Finalizações no gol, o Lescano tem 0.7, o Ganso tem 0.3. Ou seja, o Lescano finaliza mais ao gol do que o Ganso. Dando sequência aqui, vamos lá. E finalização, grandes chances perdidas, Lescano 1 e Ganso 4. Assistências, o Lescano tem 2 e o Ganso tem 7. Se a gente for colocar aí que o Ganso tem, que o Lescano tem a metade dos jogos do Ganso, eles praticamente estão empatados em assistência. Porque o Ganso teria algo em torno ali de, se fosse a metade, de 3 assistências. O Ganso teria uma assistência a mais que ele, se a gente fosse considerar a metade dos jogos. Então, tá
parelho, né? Assistência por jogo 0,1 do Lescano e 0,2 do Ganso. Grandes chances criadas 5-5, bolas longas. O Ganso tem 76% de aproveitamento, 77%. E o Lescano 66%, o Ganso é melhor na bola longa. Cruzamentos, o Ganso acerta 34% e o Lescano 22%, o Ganso acerta mais. Interceptações por jogo, 0,2 do Lescano e 0,4 do Ganso. Desarme, 0,6 do Lescano e 1,1 do Ganso. O Ganso tem mais desarme que o Lescano por jogo. Drible sofrido, 0,6 do Ganso, 0,3 do Lescano. Corte, 0,4 do Lescano e 0,3 do Ganso. Chutes bloqueado, muito pouco de cada um, praticamente zero, né? Acertos de drible, Lescano 50% e o Ganso 68%. O Ganso tem mais. Duelos no chão ganho, 40% do Lescano e 55% do Ganso. Aí vem duelos aéreos que não tem muito a ver a gente comparar. Perdas de posse também não. 9,3 do Lescano e 8,8 do Ganso. Faltas que fazem também não. E cartões amarelos, o Lescano não levou nenhum e o Ganso 12, né? Ou seja, isso aqui o Ganso ganha de goleado. O Ganso ele tem sido muito indisciplinado realmente no que se refere a cartões por jogo. Você vê que os jogadores se equivalem, né? Pelo menos nos números se equivalem. Obviamente que não tem comparação o Lescano com o Ganso. O Ganso tem uma carreira já desenvolvida, é um ídolo do Fluminense, um ídolo brasileiro. Então não tem muita comparação do Ganso com o Lescano nesse negócio de carreira. Mas em números de temporada 24 se equiparam. E aí, galera, o que vocês acham? Vocês acham que o Lescano vem para ser titular, para realmente ser o cara, ser o 10 que falta para o Fluminense? Vem para resolver a nossa vida? O que vocês acham do Ganso? Do Ganso não, do Lescano. Vocês acham que ele é esse jogador? Ele vem para ser esse jogador? Ele vem para ser decisivo para o Fluminense? Como é que vocês estão encarando aí a contratação do jogador que veio do Libertad? Eu quero saber a opinião de todos vocês a respeito dessa contratação. Eu confesso a vocês que quando me falaram do Rubens Lescano, eu ali inicialmente eu dei uma confundida de leve com o Alan Lescano, né? Alan Lescano, que é o jogador argentino júnior, um meia também. Eu fiquei meio enrolado ali, achando que se referia a ele, né? O Alan Lescano. O Alan Lescano é um meia que cai pelos lados, não é meio um meia central, então não cai mais pelo lado direito. Então eu fiz uma confusão ali na hora, quando falou dos dois. O Alan Lescano era um jogador que, pelo que eu vi jogar no Campeonato Argentino, eu fiquei mais interessado inicialmente. Né? Eu falei, porra, é uma boa conotação, mas não é um meia central. Então o Rubens Lescano passa a ser, assim, a conotação dele passa a ter mais a ver do que a do Alan Lescano, porque é um meia central, é o que o Fluminense precisa. E qual a opinião de vocês? A minha é o seguinte, olha, eu vou ter muita ressalva, muita ponderação, acho que é uma contratação que vale, assim, apenas sempre a gente arriscar e tentar trazer um jovem, porque é um garoto jovem de 21 anos, mas não, na minha opinião não podemos dizer que ele vem para resolver a vida do Fluminense. É mais uma conotação que vem como aposta, que vem como um jogador que a gente está apostando, e apostando alto, pagamos 5 milhões de dólares por ele, nem chega a ser um valor tão exorbitante assim para os padrões de hoje, mas tem sim os seus riscos. Acho que é uma aposta que o Fluminense está fazendo, como é a aposta do La Vega. São duas apostas. O Fluminense não contratou um meia para ser uma realidade, ele contratou um meia para ser uma aposta, e vamos torcer para que essa aposta dê certo, né? E a gente possa aplaudir depois o scout do Fluminense, os dirigentes do Fluminense e ser feliz. Mas eu colocaria como uma aposta. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês botariam como uma aposta também? Não? Como é que vocês veem isso daí? Os números deles são normais. São números que não me impressionam nada, assim. São números que eu acho até que para a quantidade de jogos deveria ser um pouco melhor. Mas vamos esperar. Você vê que ele não tem uma carreira tão longa, começou em 2022, só começou a jogar efetivamente, ter oportunidade no final de 2024, no semestre final de 2024. É muito jovem, um garoto muito jovem, tem pouco tempo de jogo e é uma aposta, assim como são os garotos da base do Fluminense. Vamos torcer para que dê certo, mas essa é a minha ponderação sobre a contratação do Rubens Lescano, tá bom, galera? E aí eu quero saber aqui, comenta aqui embaixo da sua opinião. Hoje tem Giro Resenha e hoje eu estarei fazendo a live Terapia Tricolor lá no canal Flutebol, valeu? Mais tarde chega lá para trocar uma ideia às 21 horas. Um abraço, galera. Saudações tricolores, valeu!